Boa tarde, pessoal. Bom, esperando o Vinícius entrar aqui pra gente poder começar. Deixa eu mandar o convite aqui pra ele. Acho que ele entrou aqui já. Opa, deu tudo certo aí? Tudo certo. Como é que tá o áudio aí, meu? O áudio tá bom, o meu tá bom? Ah, aqui tá tranquilo, cara. E aí, como é que tá na quarentena, bicho? Tamo em casa, né? Ficando em casa. Só isso, Não, fazendo nada. pessoal que foi entrando aí, ó, dá um coraçãozinho pra gente aí pro Instagram entregar melhor a live pra galera. E assim a gente alcançar mais gente, tá ligado? Valeu. Então, Ó, o Giovanni entrou aí, ó. vamos começar? Vamos. Você pode começar então se apresentando pra gente, falando um pouquinho de como que você chegou no método sísmico, sua relação com o método? Eu trabalho, meu nome é Vinícius, né? Agradecer aqui pelo convite, agradecer a galera que tá chegando aí, prestigiando a gente. Eu me formei na Universidade Federal do Pampa. Eu sou da primeira turma lá da Unipampa. E aí eu me formei lá quando eu fiz meu trabalho de conclusão. Eu fiz com tectônica de bacias sedimentares, né? Fiz com análise de subsidência e no primeiro momento eu pensei em trabalhar mais com sísmica na graduação, só que aí ficou um tempo muito corrido. Eu fiz apenas a análise de subsidência trabalhando com poço, né? Então, não cheguei a trabalhar com sísmica. E agora no mestrado, eu estou fazendo mestrado aqui na UERJ, comecei em 2018. Estou fazendo com análise de subsidência na Bacia de Campos. E aí eu estou trabalhando tanto com poço, tanto com sísmica. Então, nessa parte de sísmica eu já venho tendo contato com isso desde 2014, 2015, mais ou menos. Mais 2000, a partir de 2015. Só que aí no mestrado que eu tô tendo um contato melhor, né? Na graduação não tive tanto contato. Entendi. Teve um contato mais, digamos assim, mais superficial quando eu cheguei a trabalhar com isso lá, né? Então você já tem uns 2 anos aí que você está dentro mesmo da sísmica, desde 2018. É, desde 2018 que eu tô tendo um contato melhor com a sísmica. Beleza, Aí eu tô trabalhando no meu trabalho voltado para a sísmica é mais com reconstrução mesmo, sabe? entendi, Reconstrução e interpretação. Pegar a entendi. nossa parte mais de evolução estratigráfica e tudo mais. Então você pode falar pra gente um pouquinho do método sísmico, como que ele surgiu, como que ele vem sendo utilizado no Brasil? Deixa eu aumentar um pouquinho o volume aqui. Gente, como é que tá o volume aí? Porque aqui tá baixo aqui. Eu não consegui ouvir muita coisa que o Felipe fala. Vou colocar o Pessoal, esperar o microfone pessoal. aqui, aí você vê se melhora. Ah, o volume, o áudio aí tá melhor, gente, tá bom? Então, cara, Vê se melhora aí sabe, né? o áudio. Agora melhorou. Melhorou? Beleza, eu Agora vou tá ficar melhor. com o microfone então. Eu tava pedindo para você falar um pouco pra gente do método, como que ele começou a ser utilizado, um pouquinho da história dele. Ah, o pessoal começa a trabalhar com esse método na década de 1920, né? Então, a partir da década de 20, a humanidade já começa a trabalhar com essa ferramenta. E lá pela década de 80, que o pessoal vai dar a técnica vai sendo mais aprimorada, né? A partir da década de 80, com o pessoal da Noruega que começa a trazer isso mais Uhum. pro offshore. Então, na sísmica, cara, a sísmica de reflexão, a gente vai trabalhar com princípios físicos da onda, né? Então, o que a gente tem que levar em consideração? É a frente de onda. Então, quando a gente vê
aquele desenho, que é uma onda que está vendo aqui, ela encontra uma camada, parte é refletida e refratada, não é Uhum. apenas um raio, a gente tem que pensar nisso numa frente de onda, né? Para É como todos se os fosse uma lados. casca esférica, tridimensional, e isso vai se propagando. Então, aquele raio que a gente vê é uma forma simplista de explicar para a gente, né? Então, Uhum. essa frente de onda ela vai se propagando com uma certa velocidade, uma certa energia, e na medida que ela vai encontrando outras camadas, parte dessa onda vai ser refletida e refratada, né? Então, além da frente de onda que a gente trabalha também com a zona de Fresnel, com o princípio de Röntgen. Eu não sei falar esse nome direito. É a lei de reflexão e a lei de Snell. Então, no primeiro momento, a gente trabalha com isso. E na parte de aquisição, a gente trabalha com dados assim. Na parte de aquisição, a gente trabalha com. São três variáveis importantes, né? A fonte de energia, qual que é a fonte que a gente está usando. Se a gente vai usar um airgun ou dar um tiro de ar assim quando a gente está trabalhando em terra, a gente Aham. pode usar uma. Então o pessoal que pega uma espingardinha assim, coloca na terra assim, dá um Dá um tiro tiro. e aproveita essa energia para coletar o que tem de informação ali. Um airgun quando a gente está trabalhando em offshore. Uhum. E, e o segundo, né, o registro do sinal, né? Como é que a gente vai registrar esse sinal? Porque o que acontece? A gente tem que transformar essa energia potencial, que no caso é essa Onda energia meteoro. acústica que a gente está trabalhando, em energia, em energia elétrica, né? Então essa onda ela vai se propagando pelo meio, ela vai voltando, e quando ela volta, ela chega no nosso receptor, seja o geofone ou o hidrofone, Uhum. e aí ela interage lá com o receptor e aí ela manda um sinal para o computador e o computador registra isso, né? E o terceiro ponto é uma cobertura que a gente faz que a gente chama de uma técnica de CDP, que é o comum, que é o ponto comum ali, né? A gente vai Aham. mostrando esse ponto várias vezes para ter uma cobertura melhor. Passando dessa parte de aquisição, a gente vai para a parte de processamento, que a gente tem que empilhar essa família de CDPs para gerar uma sessão, assim, o que a gente chama de pós-stack. Essa parte de aquisição engloba muito, a gente adquire o dado bruto, e aí a gente empilha esse dado, né, no processamento, e a parte de interpretação é quando a gente já pega o dado pós-stack e vai interpretando. Tá no trabalho tanto do geofísico como do geólogo, né? Então, o trabalho mais que a gente faz na geologia É já é essa parte interpretação. mais de interpretação, enquanto o geofísico fica mais na Né? parte de empilhamento desse dado, né? É, Então, na parte de interpretação, como é que a gente pode fazer, cara? A interpretação a gente segue uma série de passos. Na interpretação a gente vai desde uma coisa mínima, né? Que a gente vai olha lá, o que é on-lap, o que é down-lap, o que é top-lap, é a terminação do refletor, né? Então a gente observa como é que está a terminação do refletor. O segundo estágio, a gente vai começar a identificar como que a estratigrafia está distribuída, assim, né? A gente vai vendo as faces sísmicas, Os sismos como fáceis, que, né? como que a coisa está distribuída. E passando para um terceiro passo, a gente já vai para a parte da amarração com o sismograma sintético, né? A gente pega esse dado sísmico que a gente tem em tempo, porque naquela propagação da frente de onda, a onda ela vai bater numa interface, e aí ela pode voltar com uma maior energia, com uma menor energia, e quando ela volta, a gente vai chamar isso de tempo duplo, quando a gente tem o resultado final, né? Porque é o tempo que ela Aquela. bate e o tempo que ela volta. Então a gente pega Sim. esse tempo, multiplica por 2, que é o tempo duplo que a gente está trabalhando, né? Então a gente tem que transformar essa sísmica que a gente tem em tempo e amarra com o Profundidade. corpo e a gente tem uma seção sísmica em profundidade, né?
que é o mais próximo da realidade. A gente tem que levar em consideração que a resolução física que a gente está trabalhando é uma coisa de 30, 20 metros, vai depender do que vai depender. Então, uma coisa que a gente não consegue trazer para a realidade real, sabe? Tipo, a gente não consegue ter A escala um ainda é. 100% de certeza, porque tem A escala ainda na falta detalhe, né? aí falta detalhe, porque quando a gente está trabalhando com poço, a gente tem detalhe centimétrico ali, né? Então a Uhum. gente vai amarrar com o poço, a gente tem um detalhe centimétrico, enquanto a sísmica tem um detalhe decamétrico aí. Vai, vai do, vai da resolução que a gente tem, né? Então tem-se esse gap, a gente não consegue ter uma. Vai depender do. Se a gente tiver uma coisa bem mais. Uma equipe assim bem mais ajustada, a gente consegue minimizar esse erro ao máximo, né? Então a gente vai Dessa. para o quarto passo. Te perguntar Pode aqui antes falar. de passar para frente, de tudo que você falou agora, tem alguma diferença da sísmica tradicional para a sísmica 4D? Porque pediram para a gente falar um pouco de sísmica 4D também. Aí essa parte de aquisição, processamento é tudo igual, só difere na interpretação. Como é que funciona a sísmica 4D? Na Sismical 4D, cara, a gente vai, por exemplo, a gente vai fazer um levantamento tridimensional, né? Então é um levantamento bem detalhado, é um levantamento bem mais robusto. Quando a gente vai comparar um dado 2D, que é só uma seção com dado 3D, o tamanho desse arquivo é Já gigantesco, sabe? muda É coisa de bastante. 100 GB, porque a gente tem uma série de crossline e line, tem a time slice, que é no eixo Z, né? Então, a ideia de trabalhar com a Sysmic 4D é que a gente consegue controlar melhor como é que o nosso reservatório está se comportando na medida que a gente vai extraindo o recurso ali, né? A gente vai extraindo o óleo, o gás, e a gente precisa ter um controle futuro de como que está distribuído todo o arcabouço ali, né? Então, a ideia, cara, é fazer um primeiro levantamento, onde a gente vai levantar esse cubo 3D, né? Então, dali 5, 10 anos, é utilizar Os mesmos parâmetros. as mesmas variáveis. Tem que ser a coisa mais próxima do que a gente fez naquele Aham. primeiro levantamento. Então, se eu estou fazendo um levantamento no cubo sísmico agora, tipo na Bacia de Campos, e daqui 10 anos eu vou fazer o mesmo levantamento, o ideal é que tenha toda, todo o setup tem que estar o mais próximo daquilo que foi feito, sabe? Para ter uma melhor confiabilidade de como o reservatório comportou na Evoluiu. medida que a gente foi extraindo, né? A gente foi retirando o que tinha de recurso ali. Então, o que muda é só essa observação dele ao longo do tempo, né? Você mantém os É. parâmetros e repete a aquisição ao longo do tempo. Uhum, e ver como que o reservatório se comportou ali. Porque talvez você pode fazer uma outra etapa, você tirar algum recurso que migrou para outra área, sabe? Ou Entendi, se você conseguiu retirar o máximo de recurso possível que você poderia tirar, sabe? entendi. E você estava, antes da gente entrar aqui, você estava indo já para a parte de interpretação, né? Uhum. É, que eu É, tava só dando um overview geral, né? beleza, beleza. Então, acho que pode voltar para a interpretação, então, porque eu só fiz essa pergunta porque foi alguém que perguntou para a gente na caixinha de Aham. perguntas. Eu achei que já poderia entrar agora, já que você estava falando no geralzão de tudo. Mas pode continuar Então, falando. o primeiro passo que eu falei lá, a gente vai observar a terminação de refletor, né? On-lap, down-lap, top-lap. Tipo, e partindo disso, a gente já vai fazer uma análise de face sísmica. Se está um sinal mais plano paralelo, se está um sinal Aham, caótico, ou se você não tem uma face sísmica ali que foi registrada, a gente vai chamar de free, né? Tá tudo, ou se é uma coisa caótica,
Então, partindo disso, a gente já pode entrar mais na parte de estratigrafia, de sequência, sabe? A gente vai vendo como que a coisa ali foi indo ao longo do tempo, como é que foi o registro, como é que foi a deposição na bacia, né? Passando disso, a gente já pode ir para uma parte de amarração do dado sísmico em tempo com o dado de poço. A gente vai fazer a partir de sismograma sintético, a gente vence sai desse dado em tempo para um dado em profundidade, Uhum. que é o que a gente quer ter, né, para ter uma confiabilidade de como tá as estruturas em subsuperfície, porque um dado em tempo ele nunca vai representar a realidade, sabe? Aham. Ele não Saber onde representa a está realidade. o seu interesse também, né? Onde está o seu alvo. Você tem uma noção da Uhum. profundidade que encontra o seu alvo. Onde está o reservatório, onde está a geradora, e você. Isso. Porque uma coisa é você falar assim, o meu reservatório está a 3.000 milissegundos. Isso não. Você não vai chegar para um cara que um engenheiro de petróleo, e vai falar assim, eu quero que você perfura em 3.000 milissegundos, sabe? Você tem que dar uma profundidade pro cara. Não. Esse 3.000 milissegundos aqui, na realidade, tá a tantos quilômetros. Aí você tem Sim. uma confiabilidade de como aquilo ali está em profundidade, sabe? E partindo disso, a gente já pode ir para essa parte de ambiente deposicional, se a gente está trabalhando no marinho profundo, no marinho raso, ou a gente está trabalhando no costeiro, ou se a gente está trabalhando em ambientes continentais. E por fim, a gente já faz um modelo geológico de como que aquilo ali evoluiu ao longo do tempo. Você refaz uma construção, então, do cenário, né? Isso. A gente faz uma evolução paleoambiental, assim, sabe? Que já é a última etapa, já é a parte, já é o finalzinho, assim, a cereja do bolo, que a gente chama. Entendi. É, nessa parte de interpretação que você estava falando aí, teve uma pergunta que fizeram pra gente que era para como que a gente consegue ver as formações das bacias, que é ligar, eu acho que a pessoa quis dizer ligar as sismofaces com formações. Acho que vai Não, mais para correlação de pouso, sabe? Você tem aquela formação em tal profundidade, correlacionar litoestratigrafia com sismoestratigrafia. Como que funciona essa relação? para um primeiro momento, assim, a gente tem que levar em consideração que quando a gente está vendo uma seção sísmica, a gente está vendo refletor. A gente não está vendo a rocha em si, né? Uhum. Só que determinadas rochas, assim, devido à velocidade que a onda ela está se propagando naquele meio, ela vai gerar um tipo de refletor, né? Quando a gente está olhando, por exemplo, ali o sal, como eu trabalho na Bacia de Campos, ali o sal a gente vai chamar de formação retiro. Então, quando a gente vê aquele padrão, se a gente vê que não tem refletor ali dentro, é só uma coisa assim caótica, não tem organização nenhuma, a gente sabe, não, então essa posição aqui onde eu estou vendo as coisas, é, isso aqui já é o sal. Então a gente tem que ver como que esse conjunto de refletores ali estão organizados ali dentro da seção, né? Por exemplo, quando a gente vai trabalhar com carbonato e tudo mais, por exemplo, os carbonatos ali do pó-sal, quando a gente vê aquelas jangadas assim que em inglês a gente vai chamar de raft, que Uhum. na medida que o sal vai acendendo, ele vai separando essas camadas, sabe? Então vai formar umas jangadinhas de carbonato. Então isso a gente já tem uma ideia de que a gente tá ali no grupo Macaé, sabe? Então a gente tem que ver como que aquele conjunto ali de refletor está organizado. A gente não. Você não pode simplesmente assim olhar um refletor e falar assim, esse refletor aqui é um arenito ou é um folheiro. Então a gente tem que levar isso em consideração. E a melhor coisa para você falar que é a formação X ou Y ou Z é correlacionar com o poço, né? Aí Aham. você tem uma confiabilidade maior. Então,
Nisso a gente tem que ter informação de check shot também, porque, como eu falei, o dado sísmico ele está em tempo, enquanto o dado do poço está em profundidade. Quando a gente faz uma aquisição de check shot, tem o poço, né? Então a gente vai lá e pega um aparelho, a sonda vai descendo e ela vai parando assim em horizontes chaves, né? Que a gente consegue ter esse controle do Uhum. poço. A gente vai vendo no poço assim quais são as formações que a gente está entrando. Então eles param a ferramenta numa determinada posição, uma determinada profundidade. Aí lá em cima, lá já na superfície, a ideia é você gerar uma onda acústica que vai propagar, né? Então essa onda ela é gerada lá em cima, ela vem propagando, e quando ela chega aqui no seu setor, no seu sensor, ela vai chegar com uma velocidade. Então ela chegou aqui com uma velocidade com o tempo. Por exemplo, eu estourei lá eu dei eu dei uma energia, essa energia veio chegando aqui, chegou aqui com um determinado tempo, sabe? Então esse tempo a gente vai e multiplica ele por 2, porque a gente tem que levar em consideração que na sísmica tem tempo duplo. Então a gente Uhum. multiplica por 2. Então esse tempo a gente vai e já pode fazendo as determinadas correções, né? A gente já pode correlacionar com a sísmica. Então a gente vai saber se a nossa formação X ou Y Z, em qual, em qual tempo que ela está ali na seção sísmica, sabe? Então o melhor mesmo é você fazer essa correlação com o poço. Porque só ir lá e digitalizar o refletor, eu acho que esse refletor aqui é a formação X. Você está tendenciando o erro, sabe? Aí você observa como é que está distribuído esses refletores, como é que esses refletores estão se comportando, porque determinadas formações elas vão gerar assim, uma arquitetura diferente, sabe? Entendi. É, mandaram Não uma sei se eu... pergunta. Aham. Agora, fugindo totalmente disso, chegou uma pergunta aqui pra gente que é se você poderia explicar mais detalhadamente como que funciona o Common Depth Point, o ponto médio comum em profundidade. Isso aí eu sou meio eu sou meio deficitário nesse ponto, mas quando você está fazendo a etapa de aquisição, quando você está pensando assim numa frente de onda, essa frente de onda ela vai se propagar e a ideia é você amostrar o máximo possível o mesmo ponto, sabe? Para ter uma Uhum, confiabilidade melhor. Quando mais você vai amostrando esse ponto, você consegue extrair as informações mais próximas da realidade, sabe? Porque uma entendi. coisa é eu chegar aqui e amostrar essa lente aqui, essa tampa dessa lente uma única vez, sabe? Outra coisa é eu ter uma Várias gama de amostras. observações sobre essa lente. Eu consigo registrar melhor como é que isso aqui poderia ser na realidade, sabe? Aí você amostra ela várias vezes e depois junta em um único ponto, né? Você conseguir maior Isso. volume de informação. Uhum. Acho que era essa a pergunta que fizeram aqui agora. Acho que a gente já pode seguir então. Aham. Já que você está falando aí do sal, outra pergunta que fizeram aqui pra gente são os principais atributos utilizados para interpretar no pré-sal. No pré-sal já fica um negócio meio complicado, que é uma coisa muito profunda, né? Então, Uhum. a nossa onda ela não chega com muita energia até lá embaixo para voltar e para você ver bem esse contraste de energia, sabe? Porque aquela coisa assim, a onda vem propagando e ela chega num determinado meio, conforme conforme a amplitude de volta ali, você tem uma ideia. Tipo, quando você está trabalhando com sal, aí a tendência é gerar um pico positivo ali da amplitude, sabe? Ou seja, esse pico positivo a gente a gente pode interpretar como sal, mas quando a gente vai indo mais em profundidade na bacia, a gente já não tem muita energia da onda sísmica que está voltando, então fica um negócio meio complicado.
Então, se a gente está entrando no topo do sal, a onda está entrando no topo do sal, ela vai voltar com uma maior energia, né? E quando ela chega na base do sal, no caso do pré-sal, ela volta com uma alta energia também. Então, quando a gente fala no pré-sal, a gente está falando de tudo aquilo que foi depositado abaixo do sal, né? Só que aí a gente tem tanto a fase seg das bacias como a Uhum. fase rift. Então, para caracterizar melhor ali o que que é rift, o que é pós-rift, o ideal seria correlacionar com o poço, né? Para a gente ver o que que é melhor ali, o que que foi depositado no rift ali, que é o barremiano, o que que foi depositado no pós-rift ali, que é o aptiano. Então a gente conseguiria ter uma confiabilidade maior. Só que como né, todos os poços que chegam no pré-sal, a gente pode recorrer a alguns atributos. E falando em reservatórios do pré-sal, por exemplo, na Bacia de Campos a gente tem as coquinas do Barremiano, que é a formação coqueiros. A Uhum. gente pode recorrer a alguns atributos que pode melhor retratar o que poderia ser um carbonato, sabe? E aí a gente pode usar um atributo de amplitude, ou RMS amplitude, ou a variância, que a gente pode ver como que tá as agradações e progradações do carbonato que foram depositados no barremiano. Ou então a gente pode ver os build-ups que foram gerados nessa época, sabe? Então a gente, para ver a transição assim do que foi depositado de carbonato na fase rift, o que é depositado de siliciclástico na fase SAG, a gente pode recorrer a esse tipo de atributo, sabe? Então, se Aproveitando, a gente usar um aproveitando amplitude, ou, o pode gap aí falar. do que você está explicando sobre atributos, você pode falar para a gente o que é atributo, explicar melhor para a gente o que seria atributo sísmico? Ah, atributo já é uma. Tipo assim. Pior que eu não. Porque agora ficaria um pouquinho complicado para mim. Que eu peguei os negócios aqui de última hora para resolver. Mas eu posso escrever um texto e te mandar, sabe? Ah, pode sim, a gente publica depois no feed, a gente deixa no feed. Deixa eu ver mais quais perguntas que a gente tem aqui. Tem uma pergunta aqui, eu acho que não se encaixa muito bem em sísmica, que seria sobre função receptor. Eu cheguei até a dar uma buscada, não sei se você chegou também a olhar sobre. Você me mandou um artiguinho lá, né? É só para Ah, comentar isso aí sobre, já é porque mais quando a gente está trabalhando com sismologia. não vem Sempre muito você ao caso de identificar. sísmica, né? Não, aí para sísmica de reservatório não é interessante, né? Que aí a É, gente já está trabalhando com aquela geologia da terra sólida, a gente já está procurando qual que é a profundidade da crosta, sabe? Isso aí é, para a indústria de petróleo já não é uma coisa, já não é interessante, sabe? deixa eu dar mais uma olhada aqui. Eu sei que você está mais na academia, mas outra pergunta que mandaram aqui para gente é sobre o mercado de trabalho. Você tem noção de como estaria o mercado de trabalho para quem quer seguir na área de sísmica? Vai, antes do Coroninha, cara, antes do Coroninha tava boa, cara. Tipo, tem vários amigos meus lá do Labicismo lá, que estão presentes, ou estavam presentes na live até agorinha, né? Tem o Victor, tem a Carol, que a Suelen também. A Suelen eu acho que ela trabalha mais com. Na Georradar, não sei qual tá aí, só que é uma ferramenta sísmica agora que me fugiu a cabeça. Mas não é a Georradar que ela tá trabalhando no mercado, não. Tem a Uhum. Luciana também, a Thalissa, tá todo mundo. Tava todo mundo empregado assim, sabe? Aí Então, a Suelen apareceu. Agora, chegando a essa parte, agora eu não sei como é que vai ficar daqui para diante, sabe? Porque tá tudo incerto. Mas o que a gente tinha ali
De janeiro, fevereiro, era até um cenário bom, sabe? O cenário tava melhorando. Tava bom, Aí, ó, né? a análise de UV. Isso aí eu não tive contato, então é uma boa até convidar a Thalissa para falar de AUV aí, ó. Vou- Então, a coisa tava melhorando. Eu tava tendo até uma visão positiva assim, sobre o mercado no início do ano. Agora, daqui para frente, eu não sei como é que vai ficar. Entendi. Então, pra gente matar uma curiosidade, como é que é o dia a dia de uma pessoa que trabalha aí com sismo? O que que vocês fazem no dia a dia lá no Lab Sismo? Ah, cara, eu trabalhar com sísmica assim, é um negócio legal, que você vê a bacia como um todo, mas também quando fica um negócio muito complexo, que você não vai trabalhar apenas com sísmica, sabe? Uhum, Você tem que trabalhar com poço também, para fazer essa parte de amarração, ver onde estão os principais horizontes. Então você tem que entender de Petrel ou Open Detect da vida, mas ao mesmo tempo você tem que saber mexer um mínimo no Techlog, tem que sair catando curva, porque é um problema assim, quando seus dados digitais chegam, cara, aí você vê lá o tanto de delis ou las que tem, sabe? Então você tem que pegar esses dados de posse, aí você joga no Techlog da vida, e aí você tem que sair catando curva, sabe? Porque, por entendi. exemplo, você tem o registro todo, né? Só que aí em cada etapa de aquisição de poço, do poço, as curvas estão em setups diferentes, sabe? Aí você olha, esse aqui é o raio gama e tem um levantamento que foi feito uns 20 anos depois, e aí tá em outra parte, tá em outra pasta, e você vai catando. Pra você trabalhar mesmo com sísmica, você tem que ter um conhecimento prévio bem anterior. Porque não é só sísmica, igual eu falei, sabe? Aí você vai catando aquele monte de dado de poço, aí você tem que ir catando ali o sônico, o de densidade, Uhum, enfim, o que vai ser interessante ali para o seu trabalho. entendi. E aí você tem que juntar essas curvas, aí você joga no Petrel, aí no Petrel você já consegue ter uma ideia ali, tanto para fazer a amarração sísmica poço, para ver como que o raio gama tá ali dentro e tudo mais, sabe? Aí você tem que ter né, tipo, você não vai só mexer no Petrel, sabe? Você mexe em É, outros programas também. tem uma noção também, Aí, né, de qual rocha que você, com quais características de rocha que você está lidando, para não ficar só com refletor, aí tu pega o poço também para poder entender melhor a geologia, né? você não vai fazer sísmica só com a sísmica, você tem que ter o poço junto, sabe? Uhum, Porque se você olhar só a sísmica, você consegue mapear tudo quanto é refletor, você consegue enxergar pela frente. Só que isso não tem um significado geológico por trás disso, sabe? É só refletor que você vê. Mas você entendi. tem que ter esse arcabouço de conhecimento de poço por trás, sabe? E Petrel é um mundo, cara. Você chega dentro do Petrel assim, eu me sinto perdido quando eu abro o Petrel. Aí eu digo assim, pô, de Petrel a única coisa que você mexer é palha, atributo, é horizonte, tipo, uns 2% de 98% assim, você acha que é pouco. Dá pra você fazer muita coisa no Petrel, sabe? Muito bom. Acho que de pergunta que a gente tinha aqui para você, eu já fiz todas. Se você quiser Uhum. acrescentar alguma coisa aí. Não, não vem nada na cabeça agora não, mas é isso. Se a pessoa quer trabalhar com sísmica, cara, melhor coisa assim que eu vejo hoje que eu poderia indicar para a pessoa é saber como que o seu dado de poço tá organizado, sabe? Saber o que vem no seu poço, qual que é o tipo de levantamento de perfilagem foi feito, tipo, se foi realizado outros levantamentos, porque você vai olhar um poço assim, tem vezes que raio gama não foi levantado, tem vezes que potencial não foi levantado, ou diversidade não foi levantado. E aí
suas probabilidades de fazer um trabalho melhor assim, vai caindo. Porque você vai tendo uma quantidade menor de dados para você trabalhar, sabe? Tipo, Entendo. se você vai fazer uma ração lá de densidade de sônico, se não vier nenhum desses dois, como é que você vai fazer para amarrar o seu dado sísmico, sabe? Então você tem que olhar bem o seu dado de posto também, para não ficar só preso na sísmica. E entender bem de atributo também. Que você chegar ali e ficar só desenhando o refletor, cara, você não vai para frente, você fica muito limitado. E aí quando você vai para uns dados mais robustos, como dados 3D, você consegue fazer muita coisa legal, cara. Se você Sim. entender melhor como que o seu dado sísmico ali está organizado. E tipo, de programa, cara, tem o Petrel também, o Petrel que eu mais mencionei aqui. Só que a desvantagem é ele ter um programa pago. E tem o OpenDetect também, que ele é aberto e tem uma versão paga. O OpenDetect, a vantagem dele é que ele é um programa de. Ele, a interface dele é aberta, sabe? Então você Uhum. consegue fazer umas programação lá dentro. E tipo, quando eu vejo quando um cara faz um trabalho de sísmica dentro do OpenDetect, dentro do Petrel, o OpenDetect ele te dá mais opções, porque você consegue manipular o dado lá dentro que o Petrel não fornece, sabe? Entendi. Então, de software, isso é o Petrel o OpenDetect. A vantagem é que o OpenDetect ele é aberto, só que não é muita gente que mexe. E entender bem de como que seu dado está estruturado. Tipo, ver quais são os horizontes que você consegue trabalhar, como é que está seu arcabouço de estrutural ali, como é que tá, como Hum. que essas falhas, que quando você vai para umas zonas mais deformadas por deformação ruptura na bacia, fica muito complicado, sabe? Você vê É muita. aquela questão sísmica ali toda recortada, sabe? Fica muito distorcido, né? Perde um pouco da qualidade do sinal, muita falha, cortando tudo. Né? Quando você vê umas falhas de crescimento, tipo, você ficar preso só em rastrear o refletor. Quando você vê só uma falha de crescimento, que é aquela falha que vai crescendo, né? Uhum. Não sabe bem onde que aquele horizonte ali está continuando. Sim. Então você tem que andar com lado a lado com o poço todo momento. É ter o máximo de poço na sua sísmica para você poder fazer correlação, né? Também não adianta ser Ah, tão. poço bom, né? Poço que tem as informações necessárias. Tipo, tem uma bacia de campos, tem uma porrada de poço que só vai até a fase drift ali, só vai até os carbonatos, só pega o pós-sal. Mas quando você quer trabalhar com pré-sal, aí você tem que recorrer a atributo. Você não consegue enxergar bem só olhando a seção, sabe? Você pode ver bem o que é topo e base do sal, por exemplo. Você pode usar o TEC-VA, né, que é a Uhum. técnica de volume de amplitude, aí você consegue ver bem onde está a base e o topo. Só que para a interpretação não rola. Porque nessa parada de rotacionar o traço, aquele horizonte ali fica Aham. deslocado. Para estrutural, para falha, vai de boa. Você consegue mapear bem falha, você consegue ver falha que você não conseguia ver antes. Mas para interpretação estratigráfica já não rola. E para essa parte já de mapear o pré-sal ali, uma amplitude o pessoal usa, o variância, ou RMS. E atributo é um mundo, cara. Atributo, eu acho que é a parte mais legal assim, da física. Tem muita coisa, né? Para usar atributo também depende muito do que você está buscando, né? Cada atributo te dá uma resposta. Aí. Isso. Tipo, quando você quer, por exemplo, o que me vem na cabeça agora, quando você quer rastrear hidrato de gás, você pode usar, por exemplo, fase instantânea.
Porque naquela região de hidrato de gás ali, vai ter uma cimentação bem elevada ali nos poros, né? Então essa cimentação, ela vai meio que blindar o seu sinal, você não vai conseguir ver muita coisa, a amplitude ali vai estar blindada. Então você pode usar o fase instantânea para ver onde que tem essas ocorrências de hidrato, né? Você quer procurar hidrocarboneto, aí você, para cada atributo, uma resposta diferente. Entendi, muito bom. Acho que o nosso papo por hoje é isso, né? Acho que a gente já conseguiu falar bastante, respondeu todas as perguntas. Uhum. Agradecer pelo convite aí. A gente que agradece Obrigado. pela sua participação. Estamos abertos aí sempre que quiser aparecer de novo Aham. para falar mais. É isso. Deixar aqui já falar pro pessoal que está vendo aí. Semana que vem a gente vai ter uma live falando sobre petrofísica, sobre poço, e já dá uma continuação nesse assunto de sísmica aí. Então, ficam ligados, não Uhum. percam. Vai ser muito bom. Manda o folder. Quem que vai ser a Luciana? Vai ser a Luciana. Uhum. Não, manda o folderzinho que eu divulgo aqui. Pode deixar, mando Eu sim. passo pro pessoal. Aham. Valeu, então. Obrigado a todo mundo aí pela presença. Obrigado, Vinícius. Até a Obrigado, a gente próxima. agradece. Obrigado pelo convite. Falou! Valeu.